Quem nessa manhã precisa ser ajudado por Deus? Você precisa da ajuda de Deus? Aleluia. Todo mundo precisa da ajuda de Deus. Sabe, qualquer pessoa nessa manhã, mesmo que seja incrédulo, mesmo que ele não creia em Deus, ele vai dizer assim, olha, se tivesse um Deus, eu preciso da ajuda dele. Não é verdade? Por que isso? Porque nós vivemos nesse mundo e a Bíblia diz que esse mundo é um mundo caído. Tem pessoas que pensam assim, vamos recuperar esse mundo. Não, nós não vamos recuperar esse mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, as coisas desgringolaram assim de uma maneira irreversível. Quando nós olhamos lá no livro de Gênesis e nós vemos o homem pecando, e logo o que acontece depois desse pecado é o quê? O primeiro pecado assim, é um irmão matando o outro. Coisa absurda, coisa que nós vemos no nosso tempo, e a gente pensa assim, poxa, esse tempo está muito difícil. Não, isso aconteceu lá quando o pecado entrou. E tudo isso que a gente vê de ruim no mundo é ocasionado por causa do pecado. E nós precisamos da ajuda de Deus. Sem Ele, nós não temos condição nenhuma de vencer o que está nesse mundo. Se nós formos tentar lutar na nossa carne, na nossa força, ou naquilo que a gente acha que entende, a gente vai perder, com toda certeza. Mas graças a Deus, porque nessa manhã nós temos Deus. E Deus é aquele que ajuda. Amém? Aleluia, aleluia. Sabe, eu queria falar primeiro dois aspectos da ajuda de Deus. Primeiro é que há uma ajuda geral. Ou seja, Deus ajuda muita gente que nem sabe. Tem muita gente que é ajudada por Deus e não sabe que Deus está ajudando. Deus está agindo, Deus tem seus propósitos. A gente vê isso na Bíblia. Quantas pessoas foram poupadas por Deus e não sabiam, depois elas foram saber. O próprio Samuel não conhecia Deus. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas ele nasceu por causa de uma promessa de Deus, de uma ação de Deus. Tudo foi caminhando até o dia que Deus chamou Samuel. E ele falou, mas quem está me chamando? Será que é Eli que está me chamando? Foi lá, Eli, está me chamando? Ele falou assim, não te chamei, não. Ele voltou para deitar. Samuel, ele foi de novo, ele disse, você está me chamando? Não te chamei. Olha, mas faz o seguinte, quando te chamarem de novo, você fala assim, fala porque teu servo escuta. Ele sabia que ele já era experiente, sacerdote há muito tempo, sabia que era Deus chamando o menino. Então, veja bem, Deus ajudando alguém que ainda nem sabia. Pensa em Ismael. Aquela confusão toda na casa de Abraão. O menino começou a crescer, a Sara ficou muito enciumada com Agar e o menino ali, e falou, vai embora, não quero saber de vocês aqui não, manda embora. Chegou um ponto que Agar, no deserto, colocou o menino debaixo de uma árvore e se afastou para não ver o menino morrer. E diz a Bíblia que o Senhor ouviu o clamor do menino. Ouviu o clamor da criança. A criança não sabia nada, mas Deus estava ajudando ele. Aleluia. Então, existe uma ajuda geral de Deus, que Deus faz qualquer uma, mas há um outro tipo de ajuda. E é sobre essa que eu quero me concentrar nessa manhã. É aquela que Jesus fala quando a mulher cananeia está atrás dele precisando de uma bênção. O que Jesus fala? Olha, não é lícito tirar o pão de quem? O pão de quem? Dos filhos e dar aos cachorrinhos. Irmãos, isso me faz entender que há um pão para os filhos. Não, vocês não entenderam, não. Quando eu era... Minha família, nós somos 10, né? Eu tenho 8 irmãs e um irmão. E quando comprava pão de manhã, a gente comprava bisnaga. Era aquela grande assim. Lá no Rio chama bisnaga. E isso quando estava tudo bem, né? Na vaca gorda, né? Não era assim sempre, mas era quando estava a coisa indo. Então, tinha que dividir. Metade para cada um. Certo? Então, cada um ficava com o seu par ali. Eu tinha minha irmã Simone,
que é 3 anos mais velha que eu, e ela era responsável por cortar esse pão para mim e para ela. Então, ela cortava. Sabe que, irmão, nem sempre aquele negócio, né? O olho nunca está bom para medir assim, o meio, assim, sempre tem uma medida assim, um pouquinho mais para um lado, mais para o outro. E a gente tinha, então, esse era o pão dos filhos. Há um pão para os filhos. E a Bíblia fala isso, que tem um pão para aqueles que são filhos, ou seja, há um alimento, há uma ajuda, há um sustento diferenciado para aqueles que são filhos. Aleluia. Nessa hora você fala assim, graças a Deus que eu sou filho de Deus. Aleluia. Porque se eu sou filho de Deus, então esse pão está disponível para mim. Não é verdade? Glória a Deus. Então eu já tenho uma vantagem sobre as pessoas todas do mundo aí, porque há algo especial reservado para mim. E eu quero falar como os filhos de Deus são ajudados por Deus nessa manhã. Então nós vamos começar lendo em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Ok? Hebreus 4, 12 e 13. Diz assim, porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão o quê? Nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Com quem que nós temos que tratar? Com Deus. Então, a gente pode esconder coisas do pastor, a gente pode esconder coisas da esposa, a gente pode esconder coisas do esposo, mas de Deus não tem como esconder. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. E há uma característica da palavra de Deus que é interessantíssima. O escritor de Hebreus, alguns acham que é Paulo, outros acham que não, mas não importa. Ele diz que a palavra ela é tão afiada. Eu creio que se ele conhecesse naquela época o laser, ele teria usado o laser. Mas o que ele conhecia era uma espada bem afiada. Uma espada tão afiada que é capaz de penetrar e dividir alma e espírito. Eu sei que para muitos crentes é difícil dividir alma e espírito. Muita gente confunde isso. Muita gente acha que a nossa alma experimenta coisas espirituais, mas nós entendemos de forma equivocada. Muitas vezes a nossa alma está nos enganando. Porque as coisas do Espírito são sentidas no Espírito, não na alma. Mas como assim? É porque a alma é o conjunto das nossas emoções. É como nós experimentamos o mundo, nós entendemos o mundo, nós compreendemos a coisa. Isso é a nossa alma, é como se manifestam os nossos sentimentos. E o Espírito, pastor, é algo muito mais profundo. Muitas vezes as coisas do Espírito estão acontecendo e nós não estamos percebendo. Não estamos percebendo, por quê? Olha, quando alguém aqui na frente, o pastor faz o apelo, e vem alguém e aceita Cristo aqui, você pode ver as lágrimas da pessoa, você pode ver a emoção da pessoa, tudo isso é a alma dela. Mas você não vê o que está acontecendo dentro, no Espírito. A Bíblia diz que no Espírito está acontecendo, sabe o quê? Um novo nascimento, regeneração. Regenerar é nascer de novo. Lembra do rabo da lagartixa? O que acontece se você cortar o rabo da lagartixa? Cresce de novo. Regenera. Então é regeneração. No Espírito há uma regeneração. Ele está nascendo de novo. Agora a Bíblia diz que não é da carne,
mas da água e do Espírito. Ele está nascendo de novo, é isso que acontece. Nós não vemos isso, nem a pessoa sente isso. Agora, esse novo nascimento vai transformar a alma dele. Aleluia. Esse novo nascimento, embora ele não seja perceptível, assim, visível, logo de imediato, é ele que vai transformando a nossa alma. Porque a nossa alma precisa ser transformada. A Bíblia diz que o Espírito está pronto. Ou seja, no momento que eu aceitei a Jesus, recebi, nasci de novo, meu espírito está pronto. Nasceu perfeito. Não preciso de mais nada, mas a minha alma precisa ser transformada. Porque eu carrego na alma vários conceitos, vários pensamentos errados, várias visões de mundo que não são compatíveis com a palavra de Deus, e isso precisa ser mudado. Aleluia, porque o novo nascimento causa tudo isso. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que a espada pode dividir alma e espírito. Juntas e medulas, ou seja, até aquilo que é concernente à carne, ela também divide. E, ainda mais, cadê? O versículo 12, por favor. Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, nós podemos conviver com pessoas durante muito tempo, mas é muito difícil entender a intenção do coração. Nós podemos ter pessoas que ajudam, mas nós não sabemos a intenção do coração dela. Não é verdade? Você conhece, eu não preciso te explicar isso. Você conhece pessoas que você fala assim, poxa, fulano é legal, mas a intenção dele? O que ele está querendo com isso? Já aconteceu com você, claro. Você estava assim, fulano está fazendo isso assim, mas eu não estou sabendo o que ele está querendo com isso, não. Eu não sei a intenção do coração dele, mas a palavra de Deus é poderosa para discernir, para identificar qual é a intenção do coração. Porque na obra de Deus, a intenção do nosso coração precisa ser glorificar a Deus. Mas quem é capaz de ver isso? Só a palavra que pode sondar isso. Até para nós mesmos, irmãos. Às vezes nós achamos que queremos glorificar a Deus, mas a palavra de Deus vai nos mostrar se realmente essa é a nossa intenção. E ainda diz o versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos que tratar. Ok, o versículo 14, olha só o que diz. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Para aqueles que não estão habituados com essa realidade, no Antigo Testamento nós temos a figura do sacerdote, ok? E nós temos a figura do sumo sacerdote. Sacerdotes, tinham muitos, mas sumo sacerdote tinha somente um. Porque a palavra sumo sacerdote pressupõe uma única pessoa. É aquele que é sobre todos os outros sacerdotes, o chefe. E esse sumo sacerdote, ele era indicado por Deus, mas quando ele se tornava velho e ele estava perto de morrer, era colocado outro sumo sacerdote. Isso acontecia. Era a sucessão dos sumos sacerdotes. Agora, a Bíblia diz que Jesus, ele é um grande sumo sacerdote. E quando nós lemos e estudamos Hebreus, nós vemos que esse cargo, vamos dizer assim, de sumo sacerdote, se encerra em Jesus. Por quê? Porque ele não morreu. Ele vive eternamente. Então não vai ter sucessor. Por isso que ele é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, que a Bíblia diz. Isso é um assunto bastante complexo, irmãos, que tem muita coisa para falar e precisaríamos ao menos de uns 10 pregações como essa para explicar sobre isso aí. Mas o que é importante é que Jesus é esse sumo sacerdote. E qual era a função desse sumo sacerdote? Ele tinha a função de entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar perigosíssimo. Como assim perigoso, pastor? Sim, porque qualquer um que entrasse lá morria fulminado.
Não sei quantos lembram do filme do Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. Tem alguém aqui que viu esse filme ou só eu que vi? Um monte, né? Estão na fase dos 50, todo mundo viu. E depois a sessão da tarde passava várias vezes também. Caçador da Arca Perdida fala justamente sobre isso, sobre encontrar a Arca de Deus. E aí tem aquela cena clássica, né? Eu vou falar porque já é um filme muito velho. Assim, tá dando spoiler do filme. Eu ia assistir agora eu vou saber o final. Mas todo mundo já viu esse filme. O pessoal mais novo não. Que eles abrem a arca. E aí o Indiana Jones fala assim, não olha, porque ele sabe que se olhasse para o que estava no interior da arca, é meio fantasioso, é um filme. Mas a ideia é essa. Se você contemplar a glória de Deus, você vai morrer. Deus falou para Moisés, ninguém pode ver a minha glória e ficar vivo. Então, a função do sumo sacerdote era entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, com o sacrifício pelos pecados do povo. O sumo sacerdote, olha que interessante, ele entrava amarrado pela cintura. Ele tinha sinos na sua veste, que indicavam que ele estava vivo, né? Estava fazendo barulho, estava vivo. Se parasse de fazer barulho, pode puxar a corda. Então, essa era a ideia. E ele passava uma noite inteira antes, rodeado pelos sacerdotes, que ficavam lendo a lei para ele a noite inteira, para não acontecer dele dormir e pecar contra o Senhor enquanto dormia. Que situação, né? Então, ele tinha que entrar lá em total certeza de que estava apto para entrar, porque era a própria vida dele, não somente a vida dele, mas do povo todo. Então, quando o sumo sacerdote entrava, oferecia o sacrifício, aspergia o sangue da aliança sobre a arca, e tudo isso acontecia, e ele retornava, o povo sabia que teria um ano mais de bênção. Um ano mais de paz, que Deus tinha aceitado o sacrifício e que estava tudo ok e que eles podiam descansar. Que maravilha! Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não entrou no Santo dos Santos, do tabernáculo que Moisés construiu. Ele adentrou nos céus. Aleluia! Como sumo sacerdote. E ele não ofereceu um sacrifício temporário, que durava apenas um ano, mas ele ofereceu um sacrifício eterno. Aleluia. Que foi feito uma vez por todas e não necessita de repetição. Todos os anos o povo de Israel fazia a comemoração dos pecados, porque todos os anos ela lembrava dos pecados e oferecia sacrifício. Agora Jesus não, ele se ofereceu como cordeiro, e ele ofereceu um cordeiro e sacrifício eterno, definitivo e para sempre. Aleluia. Aleluia. Então, o texto de Hebreus 4,14 diz, olha, temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Que confissão é essa, irmãos? Que confissão é essa? É confissão de pecados? Não, é a confissão da fé em Jesus Cristo. Porque ele é o sumo sacerdote, aleluia. Ele é o sacrifício, porque ele é o cordeiro também. Aleluia. E ele é Deus que recebe também o sacrifício. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você entende por que Jesus é tão importante e por que nós precisamos falar disso e falar dele? Quantos lugares, irmãos, Jesus tem ficado esquecido? E não pode existir uma igreja cristã sem Jesus. Não faz nenhum sentido. Eu sou uma igreja cristã, mas não falo de Cristo. Essa é a aliança que nós pertencemos. Essa é a nova aliança no sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a nova aliança do sumo sacerdote, que é Jesus, que penetrou os céus e ofereceu um sacrifício, que é um sacrifício eterno, que não precisa de substituição, nem de reposição. Não, ele fez um sacrifício de uma vez por todas, para a nossa redenção. Aleluia! Aleluia! Olha o versículo 15, que coisa maravilhosa. Versículo 15, porque não temos, eu gosto dessa forma, embora para alguns seja difícil entender, mas eu gosto dessa forma que o escritor coloca. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas.
Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, sem pecado. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus não cometeu pecado, Jesus não tinha pecado, Jesus não conheceu o pecado. Aleluia. Então, o nosso sumo sacerdote, pensa bem, o povo de Israel tinha o sumo sacerdote que era trocado assim que ele envelhecia e morria. Mas ele era uma pessoa, um ser humano, com um amor imperfeito, com uma compaixão imperfeita. Irmãos, olha para nós mesmos, a gente sofre na vida. E, às vezes, o nosso sofrimento até faz a gente ter uma certa compaixão de alguém, empatia, porque a gente já passou por certo sofrimento, a gente olha e poxa, que pena, fulano está passando por isso, eu já passei por isso também, e sinto isso. Mas isso é imperfeito. Porque, muitas vezes, a gente sente isso, mas isso não nos move na direção de fazer nada por aquela pessoa. A gente lamenta, mas fica só nisso. A gente não se move para ajudar. Mas a Bíblia diz que o nosso sumo sacerdote, ele não tem uma compaixão imperfeita. Ele não tem um amor imperfeito. Assim como nós, ele foi tentado também em todas as coisas. Ele passou por tudo que você passa. Só que ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, ele entende. Sabe, irmãos, certas pessoas agem como se fossem super-homens. Eu, como pastor, desisti de ser super-homem há muito tempo. Desisti de ser super-homem há muito tempo. Porque eu não sou. Eu preciso ser ajudado por Deus. Mas alguns vivem como se não necessitasse. E às vezes olham para você, olham para mim como se assim, ué, você não consegue não? Você é muito fraco. Não, mas você é muito fraco. Jesus não faz isso. Ele olha para nós e se compadece das nossas fraquezas. Se compadece das nossas debilidades. Se compadece, sabe que nós temos pouca força. A Bíblia fala isso. Ele sabe que nós temos pouca força. O Salmo 103 diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Pó. Isso quer dizer que Deus não espera muito de nós, não. Sabe? As pessoas esperam de nós. As pessoas cobram de nós, mas Deus não espera muito de nós. Foi por isso que ele... Pessoal, tem gente que fala assim, mas assim é fácil. Ué, mas foi Deus que facilitou. Porque se não fosse, ninguém ia ser salvo. Se ele não faz isso, não salvava ninguém. Ele mandou seu filho para pagar o preço no meu lugar e no seu lugar. Por quê? Porque eu não tinha condição de pagar. Irmãos, está difícil pagar até as contas daqui, irmãos. Não é verdade? Está difícil pagar até as contas aqui. Você trabalha, não consegue pagar tudo. Imagina pagar pela sua alma. Se não fosse Jesus, ninguém pagaria. Então Deus fez isso para quê? Para que a gente tivesse uma oportunidade, uma chance. Porque sem isso ninguém teria. A Bíblia diz que ele olhou e não viu um justo sequer. Mas eu sou uma pessoa boa, eu não falo palavrão, eu fico na minha. Isso não é suficiente. Não, eu até ajudo alguém quando precisa. Isso não é suficiente. Não, eu tento não me meter em confusão, sabe? Não me meto na vida dos outros. Isso não é suficiente. Pode ser suficiente para você ficar quieto no seu canto. Para a salvação, não. Precisaria muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque a ofensa foi feita a Deus. Nós ofendemos a Deus. E como que vamos resolver isso? Deus, eu vou me comportar daqui para frente. Deus fala, não vai, é mentira. Eu sei que não vai. Não, eu vou melhorar, me ajuda a melhorar. Não vai, não.
Não vai melhorar, eu sei que é mentira. Alguém tem que pagar por você. Esse pecado é pecado digno de morte. A única maneira de você pagar seria morrendo. Ah, Deus, mas isso aí eu não posso fazer, né? Se eu morrer, como é que eu vou ficar? Então alguém vai ter que morrer no seu lugar. E aí Jesus fez. Aleluia. Ele foi condenado e nós saímos livres. Aleluia. Ele foi condenado e nós fomos libertos. Por isso ele é esse sumo sacerdote. Então veja bem. Ele pode se compadecer. Isso é maravilhoso. Pense em Jesus olhando para você e se compadecendo das suas fraquezas, tendo misericórdia de você. Ele faz isso todo dia. A Bíblia diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Mas o versículo final, que é o versículo 16, veja bem. Diz assim: cheguemos, pois, agora, né, que nós sabemos tudo isso. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Qual é o pão dos filhos? Qual é a ajuda? Olha, visto que eu tenho o sacrifício de Jesus sobre a minha vida, e que eu sei que Ele é o meu sumo sacerdote, sei que Ele pagou um preço definitivo pela minha alma, eu posso chegar com confiança. Por que com confiança? Porque antes, na antiga aliança, o sumo sacerdote chegava com temor. Ele não chegava com confiança. Muito pelo contrário. Qualquer confiança podia soar como arrogância. Então, ele chegava com muito temor e tremor. Mas agora, na nova aliança, é diferente. Nós não chegamos com temor e tremor, não. Por isso que algumas pessoas falam assim: Senhor, com temor e tremor. Não, esquece isso, irmãos. Não é com confiança. Nós chegamos diante dele com confiança. Diante do trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia. Nós sabemos que se entramos diante dele, cobertos pelo sangue de Jesus, nós vamos alcançar misericórdia. E nós vamos achar graça. Para quê? Para sermos ajudados. E aí eu te digo, qual é a ajuda que você precisa? Ah, pastor, eu estou precisando de uma ajuda lá em casa, porque as coisas estão estranhas demais. Está uma brigaiada na família, eu não sei o que fazer. Você precisa de graça nessa área. Ah, pastor, estou precisando de uma ajuda lá no meu trabalho, lá. Estão começando a mandar todo mundo embora. E eu acho que eu sou o próximo. Eu não sei o que fazer. Você precisa de graça nessa área. Ah, pastor, está muito difícil. Está muito difícil. Sabe, eu estou até tentando ficar mais na igreja, chegar mais na igreja, mas eu não consigo. Parece que quando eu dou um passo para frente na vida espiritual, vem 10 passos para trás. Eu não consigo me firmar. Você precisa de ajuda nessa área. Sabe, irmãos, nós não fazemos nada sem a ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda nessa área. E a boa notícia é que essa ajuda está disponível, é o pão dos filhos. Ele te diz: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Nunca, nunca. Sabe? Como que nós devemos orar, então? Sabendo disso. Porque isso é importante. Sabe que há uma oração da antiga aliança e há uma oração da nova aliança? Você sabia disso? Não? Muitos crentes estão sempre orando de acordo com a antiga aliança. Olha só, se você estivesse com Jesus aqui sentado e você aqui, o que você pediria para ele? O
que você pediria? O que você falaria com ele, com Jesus? Pensa só. Se você fosse um discípulo de Jesus, estivesse ali andando com ele, ali, uns 3 anos ali com ele, o que você pediria para ele? Em alguns momentos, os discípulos pediram coisas, mas tem um pedido que eles fizeram a Jesus, que para mim foi o pedido mais sábio que eles poderiam fazer. Nos ensina a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Por que eles pediram a Jesus para ensinar a orar? Irmãos, eles eram judeus. Eles tinham prática da sinagoga, eles tinham vida religiosa, eles sabiam de religião, eles não eram pessoas alheias à religião, eles sabiam. Mas por que eles pediram a Jesus? Será que eles não sabiam orar? Não, eles entenderam que tinha alguma coisa diferente na forma que Jesus orava. Jesus não orava como a oração da sinagoga, Jesus não orava como a oração dos fariseus, não, Jesus orava de forma diferente. Então ele falou, olha, ensina a gente a orar. E aí qual é a resposta de Jesus? Jesus fala assim, quando vocês forem orar, o que ele diz? Diga assim, Pai nosso que estás nos céus. A gente, às vezes, repete isso como se fosse uma reza, mas não é esse o ponto. O que Jesus está ensinando ali é que a oração, em primeiro lugar, é uma conversa com o Pai. Acima de tudo, é uma conversa com o Pai. Essa é a oração na nova aliança. Ah, eu sei, Deus é Pai. Não, você não está entendendo. Eu sei que Deus é Pai. Não, você não está entendendo. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes, não estou generalizando, mas é muito comum a gente encontrar pessoas com dificuldade de entender paternidade. Porque não tiveram um pai presente, um pai que fosse amoroso, enfim. Então, às vezes fica difícil você falar de paternidade quando a pessoa não tem referência. Ou ainda nesse tempo onde a masculinidade está sendo desconstruída, né? E ser masculino agora não, é fora de moda. Já viu isso? Não, a família não precisa da figura paterna, não. Sabe que isso é um ataque à própria pessoa de Deus, né? Porque a Bíblia diz que Deus é Pai. Então, como é que agora não precisa de pai? Eu entendo as irmãs que tiveram que criar os filhos e tiveram que ser pai e mãe, e é verdade. Mas não seria muito melhor se tivesse um pai que fosse presente, que fosse amoroso, que tivesse tudo certo? Não seria muito melhor? Eu sei que às vezes a gente, por causa de ferido, fala assim, é melhor precisar daquele traste. Ok, é a sua experiência ruim, mas, com certeza, para o filho, seria melhor ter um pai que fosse bom. Então, quando nós falamos de Deus, quando Jesus fala, olha, fale com o Pai, Pai nosso. E não é um Pai meu só, mas é nosso. É Pai nosso, que está nos céus. Irmãos, essa oração da nova aliança reconhece Deus como Pai. E como pai, nós temos que falar diferente. Você, como filho, precisa falar diferente. Fale com Deus de forma diferente. Chegue diante dele de forma diferente. Não chegue, sabe, nós somos servos de Deus também. Mas a nossa marca maior é que somos filhos, irmãos. E às vezes a gente tem que tomar cuidado com essa palavra de servo, porque a gente começa a desenvolver uma mentalidade de servo, quando a gente tem que ter uma mentalidade de filho. Vamos ver só uma diferença. Eu sou servo de Deus, ok.
Você trabalha no estabelecimento. Você é um empregado ali. Só se você for uma pessoa muito legal, mas muito legal mesmo, para você tratar aquele estabelecimento como se fosse seu. Em geral, você não vai fazer isso, não. Quando der algum lugar, você fala assim, não sou o dono. O dono é que se vira aí, que resolva. Eu só sou empregado. Essa é a mentalidade de servo. Mas o filho, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Se der qualquer problema, eu estou aqui para tem que ajudar, que é meu. Então, qual é melhor? É ser servo ou ser filho? Por que Deus fala, não, vocês não chamam de vocês mais de servo, chamam de amigo. Vocês são filhos. Porque isso aqui é de vocês. Então, você não vai tratar como qualquer coisa, como dizer assim, se pegar fogo, não é meu, eu não estou nem aí, sou empregado. Não, eu sou filho. Então, eu trato como filho, eu falo assim, não, isso aqui é meu, é minha herança. Aleluia. É por isso que Deus diz, olha, é tudo de vocês. Quando você for precisar de ajuda. Todos nós estamos precisando agora. Nós vamos recorrer ao nosso Pai. Ok? Não precisa se humilhar no termo da palavra. Humilhar. De ser humilhado. Porque essa palavra tem alguns sentidos. O ser humilhado é aquilo quando alguém fala uma coisa, te humilha, assim, você é humilhado. Fui humilhado. Ofender a sua honra, você foi humilhado. Não é esse tipo de humilhação que Deus quer, não. Ok? Ser humilde diante de Deus é aceitar os termos de Deus. É isso ser humilde. É isso estar humilhado na presença dele. Porque no português a gente usa humilhado e essa palavra é meio estranha às vezes. Confunde. O povo não sabe a diferença e acha que se humilhar não, tem que me humilhar e me arrastar. Não, Deus não quer isso, não. Você quer que você se submeta àquilo que Ele estabelece. Mas você não precisa ser humilhado, porque você é filho. Aquela mulher cananeia vinha clamando e se humilhando. Mas a partir do momento que ela se torna filha, ela não precisa se humilhar. Aleluia. Ela não precisa se humilhar, por quê? Porque há um pão para os filhos. Então, quando eu ouvi um pastor falando isso, uma coisa essa semana, e ele falava assim, eu entendi errado. Porque não é a sua humilhação que move as mãos de Deus. Não é o seu desespero que move as mãos de Deus. É a sua fé. É a sua fé. Então, às vezes, a gente se mostra desesperado, a gente tenta se humilhar para ver se Deus vai fazer, e Deus falando assim, não, filho, eu só quero que você creia. Crês tu nisso? Crês que eu posso fazer isso por você? Crês que eu posso te ajudar? Não, Senhor, eu creio. Então, isso é suficiente, meu filho. Eu vou te abençoar. Aleluia. Amém?